Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quântico Podcast. Eu sou o Reginaldo Chial. Eu sou o Lucas Min e hoje estamos com a Fabi Trombino. Pessoal, hoje estamos aqui, a Fabi Trombino, ela vai trazer pra gente aqui muitos insights. Treinadora comportamental, palestrante, trabalha muito na área do empoderamento e do amor próprio, ok? Vamos com a gente, vamos aí, muitos insights. Fabi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bacana, muito bom ter você aqui, Fabi, vamos lá. Eu sei que você tem aí muitos insights, uma história muito bacana na questão de vida, história de vida, praticamente um livrão aí para contar pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Lucas, né, gente? Eu tinha esquecido, porque são gêmeos, gente, desculpa. Então, sou a Fabi Trombino, tenho uma história de vida que hoje muita gente se encontra no mesmo, que são histórias de abandono familiar, histórias onde tem a rejeição dos pais, onde existe aí a nossa criança interior ferida. Eu também perco 110 quilos em 11 meses, só com o poder da mente, quando eu realmente me encontro, mas tudo isso a gente vai contando nos insights que eu tive. Oh, bacana. Você falou que você perdeu 110 quilos em 9 meses, é isso? 11 meses. 11 meses, caracas. E como que foi essa história? Como que você atingiu, chegou nesse peso? Foi uma coisa ali clínica, alguma coisa assim, ligada a algum distúrbio mesmo? Na realidade, para eu chegar nesse peso de 187 quilos, eu tive uma infância, né, um trauma emocional muito grande desde da fase lá dentro da barriga da minha mãe. E desde então eu vim criando peso, mas quando eu cheguei aos 30 anos, eu cheguei no êxtase a 187 quilos. Quando eu fiz 33 anos, eu tive um edema pulmonar, fui parar no hospital e fiquei 6 dias em coma. Nesse processo dos 6 dias em comas, eu vivi uma EQM, né, que para quem não conhece é uma vida pós-morte, onde eu me via ali na maca e vi ali 15 mentores, né, eu não estou falando de religião, estou falando aqui de espiritualidade, gente. Vi 15 mentores ali com luzes, mãos ali em cima de mim o tempo inteiro. E durante esse processo, eles foram conversando muito comigo, porque ali eu estava querendo desistir realmente da vida. Deu um edema pulmonar, fiquei só com 20% de um dos pulmões, porque o outro tinha empedrado. E nesse processo, eles foram mostrando o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, e pediram, né, para que eu voltasse. Só que eu não queria voltar. Eu estava cansada já de toda a minha história, de toda a trajetória, de todo o sofrimento já vivido. Então eu queria ir embora. E era um lugar lindo, e eu queria ficar ali. Só que eles mostraram para mim que se eu voltasse, eu ia ter um processo muito grande na minha vida, que eu ia trabalhar em mim, primeiramente, o perdão, né? A gente espera que as pessoas que nos fizeram mal nos perdoem. Mas ele ensinou que o perdão, quando a gente libera o perdão, a gente nos libera também a viver. Então, nesse processo aí de 6 dias, foi ensinado a mim muitas coisas. E aí eu realmente voltei, e quando eu voltei teve todo esse processo, né, do emagrecimento. Então, os 30 primeiros dias eu emagreci 50 quilos só nesse processo do auto-perdão na frente do espelho. Então, eu ia escutando, eu ia ouvindo o que eles iam falando. Muita gente não entende. Esse é uma pergunta. Esse período que você teve essa experiência, esses mentores estavam lá com você. Você estava ali desacordada, né, na IQM ali, e eles conversavam com você. Você falou que tinha mais ou menos 15 seres ali, vamos dizer assim. E aí depois que você voltou, você ainda continuava ouvindo essas vozes, é isso? Quando você Luto até hoje. Você estava no espelho e essas vozes vinham ali, olha, Fabiana, tal. Eu posso voltar um pouquinho e falar para vocês, até esse momento, até eu ter a CQM, eu era uma pessoa totalmente de uma religião. Eu não acreditava em mais nada que me falassem. Eu era exatamente somente de uma religião, era uma crença fechada da minha família, então eu acreditava que não existia. Mas e qual a sua religião naquela época? Católica. São católicos. E hoje você se nomeia como? Qual é a sua religião? Qual é a religião da Fabiana hoje?
Eu falo que hoje eu sou da espiritualidade. Hoje eu acredito em tudo. Mas espiritualista. Hoje eu trabalho a minha espiritualidade. Hoje eu trabalho até tarô. Hoje eu trabalho na área, né, de taróloga. Atuo nessa área também. Tarô sistêmico. Sim, atuo nessa Porque tem aquele tarô, cartas cigana, baralho cigano, essas coisas. Né? Também? Também. Porque eu entendi que a espiritualidade, ela fala com você em todos os setores. Quem critica somos nós, seres humanos. Quem faz o mal é o próprio ser humano. Então, a espiritualidade, ela está até mesmo numa planta. E ela conversa com você. Né? Então, quando você não está bem, se você vai lá e abraça uma árvore você fica conectado, né? bem. Tudo, na verdade, no mundo está conectado. Sim. O pessoal brinca, né? Eu até falo, né? Eu tenho o hábito de falar. Aquele filme, o Avatar, é um filme que mexe muito comigo, né? E eu sei que vai ter pessoas aí, né, de outras religiões que vão até falar, caramba, o Reginaldo tá viajando. Mas eu acredito que é daquela forma mesmo, que tudo no mundo, no universo está conectado. As pessoas, os seres vivos, as plantas, eu acredito dessa mesma forma que você também. Sim, é uma conexão. Nada é por acaso, nada é o acaso, né? Agora eu fiquei curioso também, Fabi. Esses seres lá, tem alguma coisa que esses seres falaram pra você que você pode falar pra gente, assim? Ou foi uma coisa meio in off ali, ó, isso aqui é pra você não vai comentar nada com ninguém? Ou você tem algo que você pode dividir conosco aqui, com todo mundo que tá nos escutando, nos assistindo? Tem coisas que eu não posso contar, porque vai acontecer além, mas eu posso contar algumas coisas sim, porque já vai estar no livro também. Ah, legal. Conta então que eu fiquei curioso agora. No primeiro momento, eles falavam que se eu voltasse, eu era uma escolhida a voltar, e através da minha história de vida, eu ia estar curando milhares de pessoas. Eu juro pra vocês que naquele primeiro momento, eu não acreditava em nada. Eu falava, como as pessoas vão acreditar? Porque as pessoas, infelizmente, elas julgam muito, né? E quando você tá obesa, você é muito mais julgado, você é muito mais humilhado. E eu já tinha toda aquela fase da minha vida do não pertencimento, do não merecimento, da falta da família, do abandono. Então, como eu ia acreditar que eu ia curar milhares de pessoas? Sou cheio de trauma, né? Sim, e como eu ia acreditar que eu ia estar em cima de palcos e palcos fazendo palestras? Eu nunca me imaginei nisso, né? E ele mostrou ali, mostrou realmente um monte de cabecinhas, assim, acho que tinha milhões de pessoas ali. Ele falou, tá vendo? Cada cabecinha dessa é a pessoas que você vão curar. E você vai curar, não é o adulto em si, é a criança interior dentro dele. Caracas. Então, a sua história... Foi bem específico. Foi bem específico. Essa questão aí da criança interior, né? Eu também estudo neurociência aí, outras coisas que eu também estudo, e a gente entende, né, que tudo tá baseado lá atrás, né? Sim. A maioria dos traumas que nós temos, quem somos hoje, enfim... O adulto que a gente se tornou é a criança que a gente foi lá atrás. Lá atrás. E até o que deixamos de ser. Ou seja, de repente é para você estar num nível aqui, você tá aqui por conta lá do seu passado. Lá atrás, por você achar que você não merece ser melhor. Muito bacana, hein? Que você passou na sua infância. Então você se permite a ficar estagnado. Então ele mostrou que ali eu ia curar muitas crianças. E aí na hora eu entendi que era criancinhas. Aí ele falou, você vai trabalhar com crianças na caridade, mas você vai curar as crianças interiores. Não são crianças fisicamente, sim, é criança, todo mundo no modo geral. Então, naquele primeiro momento eu desacreditei. Mas quando eu voltei, eu entendi o recado. E a primeira coisa que eu fui fazer foi me curar a minha criança. E aí eu ia escutando. E como você conseguiu essa cura? Porque assim, aí você ficou, quantos dias foram mesmo? Você ficou 6 dias. 6 dias nessa IEQM, apagada ali? Apagada, em coma. O que eu falei que eu ia te mandar. Bacana, se você quiser mandar pra gente colocar na edição aqui. Posso mandar. Fotos também. Bacana. E aí você voltou, eles te deram todas as coordenadas, como você falou, você vai transformar vidas, que é bacana. Eu sei que você já está fazendo um trabalho assim, você participou até de um evento do Rodrigo Cardoso, que eu fiquei sabendo, né? O evento do Rodrigo Cardoso, a gente sabe que, sei lá... Foram 1.600 pessoas ali e conectou com as 1.600 pessoas a minha história. Caramba, Fabi. Então, assim, eu desacreditei na hora que eu vi as 1.600 pessoas em pé,
A maioria Caramba. chorando, aplaudindo e no final vindo me pedir abraço e falar, cara, se você passou tudo isso, eu também vou conseguir chegar. Deve ter sido muito massa, né? Foi maravilhoso. E eu vou estar lá agora. No mês que vem vai ter de novo. Ter de novo? Ah, bacana. Depois, se você quiser deixar aí data, alguma coisa aí. Posso deixar sim. E aí, né, voltando lá, aí você, então você voltou da IQM e você tinha as coordenadas mais ou menos de como seria, como que você ia tratar as pessoas, e você tinha as coordenadas e aí eles continuavam ali como você falou. Então você hoje tem como se fosse um guia ali, um mentor que vai te dando as coordenadas, como deve ser feito, como você vai fazer as coisas. Basicamente seria alguma coisa em torno disso. Sim. É como eu disse, né? Tem grande parte da minha vivência, da minha história, então eu também consigo proporcionar às pessoas, né, o equilíbrio, mas a maior parte vem da espiritualidade. Então, assim, nenhuma pessoa é igual a outra, nós somos um ser únicos. E quando eu trabalho com uma pessoa, é interessante que eu fecho os olhos, eu escuto e eu falo exatamente aquilo que é a cura da pessoa. E a pessoa, ela começa a seguir aquela nova... É como se fosse um GPS ali, você vai dando a direção, as coordenadas ali para a pessoa. Sim. E a pessoa, no primeiro momento, ela vem desacreditada demais. Ela não acredita que possa ser curada, ela não acredita que ela possa realmente mudar a história dela. E em 30 dias ela começa Mas você acha que a pessoa chega ali, por que ela não acredita? Assim, o que você acha? É uma crença mesmo dela? São crenças limitantes que temos. Desacreditado, nunca funcionou nada até hoje. É porque nós somos programados, né? Desde que nascemos, somos programados numa família. E são histórias que vamos ouvindo e que nosso inconsciente guarda. Sim. Então tem coisas lá atrás que você nem lembra mais, mas que o seu inconsciente te prende, porque acredita naquilo. Então você não consegue... Às vezes a fala de um pai ali, de uma mãe, né? Poxa, foi crucial ali para... Sim, às vezes eu posso aqui falar para vocês, a minha maior crença de não merecimento, de me colocar em situações que eu não queria estar, foi a falta do meu pai, né? O meu pai eu falo que a falta do meu pai na minha vida, não só a minha família em si, porque a família inteira abandonou, mas o grande problema que eu tinha era a falta do meu pai. Específico para você, você entende como a falta do seu pai. A falta do meu pai, eu procurava nas pessoas aquele amor, né? Então, eu fui me colocando em situações para querer somente o amor de um pai. Então, quando eu me colocava em situações, eu ia engordando, porque eu não sabia dizer não para as pessoas. Então, eu sempre estava sorrindo ali, querendo dizer não, mas só que eu estava dizendo não para mim, e aí nisso eu ia engordando. Mas quando você fala que você foi engordando, você ficava com essa falta do pai, como as pessoas ficam aí depressivas, esse tipo de coisa, e aí vai lá e começa a suprir a falta através do alimento, ele começa a comer ali carboidratos, comidas mais gordurosas, besterol e tal. Foi por conta da alimentação? Então, Não, por isso que eu falo, tem duas formas de engordar. Interessante. Hoje tem muito estudo sendo feito em relação a isso. Por quê? Nós engordamos comendo, sim, mas engordamos também principalmente emocionalmente. Então, quando eu ia ao médico e falava assim, olha, eu tô engordando, e o médico, a primeira coisa que falava pra mim, quando eu ia num especialista, era falar, você tem que parar de comer. Caramba. Aí eu falava pra ele, eu não tô comendo, eu não como. Ele desacreditava. E é ruim quando você tá falando pra pessoa, olha, eu não como, não é comida. Eu não vou mentir, eu tomava um refrigerante quase 6 litros por dia. Refrigerante sim, mas comida, arroz, feijão, essas coisas, pão, esses negócios, não. Mesmo porque eu passei muita dificuldade, gente. Eu passei fome de ficar 3, 4 dias sem comer na minha infância. Dos meus 3 anos até os meus 11 anos, eu passei muita dificuldade. Então não era comida, era sim o emocional. Então a gente
vai engolindo aquelas emoções. Então eu não queria mostrar para os outros que eu estava triste. Não tinha nada a ver com tireoide, essas coisas? Não, nunca tive isso. De lado endócrino, não? Não, nunca tive nenhum problema. Extremamente emocional mesmo, caralho. Então hoje está se fazendo um estudo até mesmo para o emagrecimento. Hoje os estudos estão provando que ninguém emagrece se de fato não curar a mente primeiro. Caramba. Porque se não tiver com a mente controlada, o emocional equilibrado, não adianta você fazer dieta, porque você vai emagrecer aqui 5 quilos, você vai engordar daqui 5 dias, daqui 10 dias, daqui 1 mês, você vai engordar aqueles 5 quilos. Então, por isso que fica aquele efeito sanfona, porque eu não cuidei do meu emocional, eu não cuidei da minha mente, como que eu vou conseguir emagrecer? E aí foi esse processo que eu passei. Então eu primeiro tive que curar o meu emocional. E qual era o emocional? Perdoar as pessoas que eu acreditava que tinha que me pedir perdão. Então foi um processo de 11 meses, a qual eu tive que me estruturar, me entender. Então o primeiro mês foi eu comigo mesma. Você não teve acompanhamento de nenhum terapeuta, psicólogo, médico, nada? Não. Você lá, como você falou, os mentores seu ali que... Sim. Somente foi isso. Um processo ali de 30 dias eu com espelho. O meu médico foi meu espelho. E o espelho, eu falo, quando você se olha de verdade na tua alma, que é você, não é simplesmente olhar no espelho e falar, eu te perdoo. Não, é você olhar para você na tua alma, de dentro para fora mesmo, olhar e falar, se rasgar, se colocar tudo para fora. Então, quando você entende esse processo, vai doer? Vai machucar? Vai, mas você consegue colocar para fora e aí sim cicatrizar o que tá lá dentro. Mas quando você fala assim, vai doer, né? Já que você entrou nessa seara aí, que é o que eu queria perguntar aí, né? Basicamente, como foi que esse tratamento que você conseguiu chegar nesse ponto bacana da perda de peso aí mentalmente, como seria esse rasgar? O que seria, o que foi o que mais pegou para você? Se você pode falar um pouco essa receitinha aí para todo mundo aí que está nos ouvindo, todo mundo que está nos assistindo, como que foi isso, para a gente entender, só uma pincelada, né? Claro que quem quiser, né, pessoal, ela tá aqui, a Fabi tá aqui para dar as dicas aí, para os insights para todos nós, né? Claro que ela é uma profissional, ela tem palestras, ela tem a mentoria dela, quem precisar de ajuda, quem sentir afinidade com ela aí, interessante a história dela, tem muita gente procurando ela já, né? Ela já vem até participando de palestras aí grandes, né? Como vocês viram ela falar. Mas aqui ela vai deixar uns insights aí para, de repente, tirar a nossa curiosidade, né? E a gente ficar mais alinhado. Se você puder dar uma explanada para a gente entender mais ou menos como que é essa linha de tratamento, e se você puder depois explicar com o pessoal quando te procura lá, como que é a linha que você começa a fazer o tratamento ali, para que o pessoal fique mais inteirado. Eu fiquei super curioso, porque realmente você falar que faz um tratamento ali para emagrecer só com a mente e tal, né? Temos livros aí na prateleira aí, né? Ferramentas de Titãs, que pega muito esse lado, o poder do hábito, enfim, muitas coisas aí, mentorias que a gente já participou, mas dessa forma como você coloca assim, cara, é muito interessante. Eu tô bastante curioso, assim. Primeiramente, né, é como eu falo, cada um é um ser, é único, é diferente. Eu não posso aqui chegar e falar o que serviu para mim vai servir para você. Isso daí não tenha dúvida. O que eu posso dizer a primeira coisa a ser feita nesse processo, quando eu falo rasgar e vai doer, é você se curar. E se curar do quê? Do seu trauma. Não existe um ser humano na face da Terra que não tem um trauma emocional na infância. Tem e existe. E é aquela chavinha que você precisa modificar para você conseguir curar o seu emocional, para aí sim você fazer o seu processo. Então aqui eu não conseguiria falar assim, olha, tem que fazer assim, 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 porque cada um é cada um. Eu preciso conversar. Uma anamnese ali com a pessoa para poder entender aí você consegue identificar aonde está a chave, e é naquela chave que a gente vai trabalhar. Entendi. Então assim, eu não posso aqui dar uma chave, eu posso dar a minha chave. Não tem como, não é uma chave coletiva, digamos assim, cada um com seu
Cada um, tipo, se você chegasse em mim hoje e pedisse ajuda, então seria assim, então vamos conversar. Reginaldo, ia ser um bate-papo, eu ia conversar, eu ia começar a buscar lá atrás, entender as suas dores, e aí sim, através das suas dores, a gente ia começar a fazer um processo. Trabalho, tá, bacana. Em média, quantas sessões, como que você classifica, né? Tem casos aí de terapias, eu não sei se você chama de terapia, mentoria, tem terapias aí que, beleza, algumas terapias aí que a gente sabe que tem um processo mais rápido, 10 sessões, 8 sessões, tem terapias que se prolongam aí a meses, anos, às vezes, né, dependendo do tipo de tratamento. Como que você... Vai depender muito do quanto a pessoa ali está precisando ser curada, porque às vezes não é só o peso, né? Então é trauma familiar, é trauma. Elas não te procuram só então por conta do peso, então também, não é isso também. A maioria. Claro, também é isso aí pro pessoal, que não é só isso, não é só, né? A Fabi não trata só de questões ligadas ao peso, né? Tá. Na realidade, eu não trato peso, né? Eu deixo bem claro isso. Eu trato as pessoas na criança interior para elas poderem ter um poder pessoal, uma liderança na vida. Então eu faço o quê? As minhas palestras são de poder pessoal, dar o seu poder, mostrar para você, mostrar para aquelas pessoas que não são vistas, assim como um dia eu não fui vista, que fui humilhada, que fui deixada para trás, e mostrar para elas que elas são vistas. Né, e mostrar que elas têm o direito de ser vistas, mostrar o poder que existe dentro delas. Então, o meu trabalho é dar o poder pessoal da pessoa, a liderança na vida dela. Muitas pessoas que vêm fazendo esse processo acabam emagrecendo porque conseguem se conhecer. E aí eles começam o trabalho e começam a emagrecer por conta. Porque aí eles conseguem liderar a própria vida. Porque como que eu vou ser líder se eu não sei me liderar? Então, existe todo um processo. Mas, se fosse somente emagrecimento, vai depender muito do peso. A pessoa quer perder 10 quilos, em 30 dias a gente consegue. Seriam 4 sessões. A pessoa tem que seguir as normas ali. Porque não adianta eu falar, você vai emagrecer, porque não é uma mágica, né? A pessoa também tem que fazer. Ela também tem que seguir. Então, é tudo um processo, mas na realidade o que eu faço é empoderar as pessoas, é mostrar para elas que elas têm sim o poder de decisão na vida delas e através do poder da mente elas conseguem sim fazer o que elas querem. Caracas, interessante, hein? Bem interessante. Bom, show de bola. E nas suas palestras, como que tem sido isso nas palestras, né? Saindo aí para esse número grande de pessoas nas palestras que você tem ido. A gente até citou aí do Rodrigo Cardoso, né, que são palestras de 1.500, 2.000 pessoas. Como que tem sido isso? Aí no Rodrigo Cardoso, na realidade, foi uma imersão que eu fui como aluna, né? E ele me convidou para ir no palco ali, para fazer uma imersão ao vivo comigo, para me curar. Porque eu ainda tinha que precisar. Você não fazia ideia que ia ser... Não fazia ideia. Então, Foi uma escolha aleatória. E dentro daquele momento que ele me levou ao palco, era para ser uma coisa de 5 minutos. Durou ali quase, né? Ficou quase 40 minutos assim. Caramba! Contando a minha história, eu falando. E quitando a vida das pessoas ali e tal. Se conectando. Quando eles acreditavam que tinham acabado, aí vinha outra chave e pegava outras pessoas. Aí quando eu achava que já tinha acabado, vinha outra chave e vinha e pegava outras pessoas. Porque assim, ali naquele momento eu estava contando a minha história. Então o que eu estava falando? Dos abandonos que eu tive, dos abusos que eu tive, tanto emocionalmente como fisicamente. Eu estava falando ali do meu relacionamento, que eu me coloquei por falta do meu pai num relacionamento ali de 19 anos que foi abusivo, e muitas mulheres se enquadraram nisso, do abuso, não só físico, né, não só emocional, mas o físico. Muitos homens também ali se viram naquele abuso físico quando criança. Entendi. Então, teve muitos ali que se conectaram porque eram muitas coisas que eu vivi na minha infância e que muitos ali olharam a criança deles e viram que eles viveram. Então, foi a conexão de 1.600 pessoas. Foi incrível. Ali no dia do Rodrigo foi muito incrível.
Interessante. E como que você lida agora assim com essa, como foi a questão da sua família, né? Você falou do abandono da família, o pai e tal. E como que tá isso hoje? Como você buscou a cura da criança interior, né? Você explicou pra gente mais ou menos. E como que está isso hoje? A família, vocês se reuniram, o elo ali que havia se rompido voltou? Como ficou essa tratativa? Porque assim, muitas pessoas, né, tenho certeza. Família é uma questão delicada, né? Ainda há pouco eu estava conversando com um amigo aí do interior, falando sobre família, me ligou, contando algumas coisas sobre família. Eu falei, cara, é complicado, né? Quem é que não tem problema em família, né? Mas tudo bem. E essa questão, como você conseguiu trabalhar isso hoje está tranquilo, a família compreende hoje a Fabi voltou a ter os laços familiares novamente. Eles entendem hoje a Fabi espiritualista, espiritualizada, nessa nova versão da Fabi, digamos assim, né? Em questão da família, né? Foi um processo, ainda está sendo um processo, porque só tem 2 anos, está muito recente. Nossa, recente mesmo. Está sendo um processo para a família toda, porque até eles estão sendo curados através de ver, né, a sua transformação. A minha transformação. Então, é interessante ver que eu estou conseguindo curar até mesmo a minha família, não só a parte do meu pai, como a parte da minha mãe. Todos tinham as suas crianças interiores feridas. Então, foi gerando, né, foi levando um ciclo após outros ciclos. Então, isso vem desde os meus antepassados. Tá. E as famílias são do seu pai, quando você fala do seu pai, eu sentia isso. Seus pais não vivem juntos? Não, meus pais são separados. Eu vi que você deu uma... Se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Na realidade, o meu pai, ele nunca aceitou a minha existência, né? Entendi. Então, por isso que... Você já sofreu rejeição. Em relação ao pai, é uma coisa ainda que, tipo assim, já tô curada, mas ainda mexe porque é uma coisa que... A palavra pai é uma palavra forte. Sim, com certeza. É uma palavra que eu falo, tanto pai quanto mãe são palavras fortes. São anjos aqui na terra para cuidar de você. E eu era apenas uma criança. Então, tipo assim, qual era a culpa que eu estava tendo ali? Eu não entendia. E eu levei 35 anos para entender que eu não tive culpa. Então você imagina eu levar 35 anos de culpa, acreditando que eu fui a culpada da separação dos meus pais. De porquês, né? Por que isso, por que aquilo, por que eu fiz isso? A culpa é minha, será? O que eu fiz pra... Eu achava que eu era culpada de tudo. Caramba. E a família em si me colocava numa situação de tipo assim, a família do meu pai, né? Ela colocava como se, quando houve a separação dos meus pais, naquela época era muito difícil para uma mulher. Então assim, a minha mãe ficou por um lado, a família dela não aceitava a separação, também não cuidou da gente. Praticamente mãe solteira, né? Sim. O pessoal já tinha um preconceito. E aí não ajudaram, não apoiaram, né? A única pessoa que apoiou foi o meu avô, que deu assim, um teto pra gente morar, porque senão, nem isso meu pai tinha feito, a gente estaria morando na rua. Puxa vida. E a família do meu pai em si colocou a gente como bastardos. Tipo, a gente não fazia parte. Caramba, anulou você. Anulou. E a gente tentava o tempo inteiro. Eu vou falar a gente porque era eu e mais 3 irmãos. A gente o tempo inteiro tentava estar presente. Então a gente só faltava se jogar no chão, servir como tapete, para falar, por favor, ama a gente. Tomar atenção. Nos ame. Deixa ser enxergado. Deixa de sim ser vistos. Caramba. E por isso que hoje eu faço esse trabalho de olhar para quem não é visto. Porque é horrível quando você implora para ser visto. E às vezes você não teve culpa, você não sabe nem o porquê tá acontecendo. Sabe o que está acontecendo, né? Então, é muito ruim você não ser visto. Então eu falo assim, quem já tem dinheiro, quem já tem isso, não precisa ser visto. Agora, aqueles que estão ali, lá, moadinhos, e estão ali trabalhando, estão ali fazendo, estão ali tentando. E por que não aquela pessoa que está varrendo o chão, por que não você não dá um bom dia para aquela pessoa? Você faz tanta diferença na vida daquela pessoa quando você dá um bom dia, quando você dá um abraço. Às vezes aquela pessoa só precisa de um abraço. Quantos abraços eu não precisei e eu não tinha? Então, voltando aqui nessa parte do meu pai, eu procurava então nas pessoas, porque eu não tinha isso na família. Então eu me coloquei em situações adversas para poder ter aquele abraço. Entendi. Então eu levei 35 anos para entender
que eu não tinha culpa da culpa do meu pai, que não tinha culpa da culpa do pai dele, que não tinha culpa da culpa do pai dele. Vindo lá dos ancestrais. Foi uma rejeição porque o pai... Alguém rejeitou alguém, aí ele achou que estava certo, que o outro achou que estava certo. Meu pai também me criou assim. Sim. E aquele círculo que vai acontecer. Eu só fui entendendo isso depois que eu voltei do coma, porque aí o que aconteceu? Eu fui estudar. Eles foram me direcionando. Eu não conhecia autoconhecimento. Eu não sabia o que era autoconhecimento, eu não sabia o que era constelação familiar, eu não sabia nada de espiritualidade. Para mim era aquilo. Hoje você também estuda constelação familiar. Constelação, hoje eu estudo autoconhecimento, hoje eu estudo astrologia, hoje eu estudo tudo para a gente poder se entender melhor. Então eu me formei em psicologia para poder me entender também, porque eu acreditava que era minha fazer o autoconhecimento, para poder me autoconhecer. Então assim, tudo foi um processo, tudo teve um processo, né? Mas para eu poder só entender uma coisa, que a culpa do outro não é minha, que a culpa do outro é do outro e que eu não tenho que carregar comigo. Essa é a questão. E aí a gente se coloca no papel de levar a culpa do outro com a gente e por isso que a gente não cresce. Complicado, hein? Os insights mesmo, meu Deus do céu. E você então está nessa jornada do autoconhecimento aí já tem quanto tempo? 2 anos, desde quando eu voltei do coma, 2 anos. Poxa, recente, hein? Recente e parece que já são anos. Você contando assim dá a impressão que é uma história longa já, né? Já tem todo um tempo passando por isso e tal, esses desafios todos aí. As pessoas que vão, né, nas imersões, nas palestras, que fazem mentoria comigo, ou os treinamentos, elas falam, Fabiana, parece que é anos, mas são anos de vivências. Eu falo. Para quem tá, né? Pode não ser anos aqui praticando, mas são praticamente, hoje eu tô com 37 anos, são 37 anos vivendo isso. Uma bagagem, né? Então, olha a bagagem que vem. Então, são muitas histórias, né, que tem aqui. Então, por isso que parece que já são anos que eu trabalho na área, mas só são 2 anos que eu estou na área. Caramba, e você tem filhos, né? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. E como que é essa questão com seus filhos? Como que você conseguiu? Porque quando você estava lá com 180 quilos, aquela coisa toda, baixa autoestima, psicológico abalado, creio que isso pesava bastante lá para as crianças, né, para os seus filhos. E como que foi esse período? E como que é agora a nova Fabi, nova versão da Fabi aí e tal? Por incrível que pareça, com os meus filhos, com as minhas filhas, né, eu falo que eu não me senti nunca obesa. Nunca me senti com autoestima baixa, nunca me senti triste. Eu sempre me vi como eu me vejo hoje, eu me via com elas ali. Elas sempre foram crianças muito espontâneas, me deram muito amor. O que me faltou na família, eu falo que ali em cima me deu bênçãos na minha vida, presentes maravilhosos. Elas me trouxeram o amor, elas me ensinaram o amor. Amorosas, são todos bem amorosos e tal. Todos eles são amorosos e dão amor. Então, todas as situações onde as pessoas me humilhavam, eram elas que viam, me abraçavam e falavam, eu te amo. Então, quando elas mostravam aquele amor, é como se fosse o remédio. É como se fosse... Importância, né? Aí a gente fala, né? Interessante. Todo mundo olha pro adulto, né? E fala, não, o adulto é ali, fortão, aquela fortaleza, tudo. E no final das contas, você não tinha o apoio do seu pai, não tinha o apoio dos pais ali, da família. E as crianças, né? Poxa, que era ali o seu porto seguro ali. Acabava sendo o teu porto seguro, né? Eu deixo claro para as pessoas entenderem que o grande remédio estão nas crianças. Quando você olhar para o mundo, quando você olhar para o próximo, com o olhar de uma criança, você vai entender o que é o amor verdadeiro. Nós, quando estamos adultos, a gente tem o dia a dia corrido, diário, né? A gente tem as preocupações. Doideira, né? E a gente esquece de olhar o próximo com o olhar, com a sensibilidade de uma criança. Passa por uma criança na rua e veja como ela te olha. Olha o olhar dela. Ela te olha com um olhar muito sensível. E nós temos que aprender a voltar a olhar assim o mundo. Nós temos que aprender a olhar o ser humano dessa forma. Então, quando a gente olha com um olhar de criança para o próximo, a gente entende a nossa cura.
E é uma criança. Por isso que nós precisamos curar a nossa criança e entender que a gente precisa viver com a nossa criança. Não é que vamos ser criança, agir como criança, mas estar com a nossa criança é saber que você está curado. Então você começa a olhar ao seu redor, a olhar a vida de uma forma diferente. E isso todo ser humano precisa voltar a olhar. Bacana, hein? Quer fazer alguma pergunta, Lucas? Você aí como jovem aí, desses insights todos que a Fabi está falando, com o seu olhar mais jovial, digamos assim? Fabi, você falou, né, das crenças, assim. Eu mesmo, sendo jovem, eu vejo também muitos jovens aí, também adolescentes que nem eu, mais ou menos a mesma idade, passam por isso, né, esses traumas de merecimento na infância. Tava até esses dias conversando com um amigo do meu pai, o Eric, até, e ele tava falando dos traumas que ele passou, como ele ficava, né? E você contando assim sua história, né? Como você superou, assim, é uma história realmente muito legal e incrível, assim, de você ver como você consegue reverter a situação, né? Como às vezes você tá lá no fundo do poço, você não sabe que... Você não vê uma saída, você tá lá, fala, é o fim, né? Deixa. Você superou isso, assim. E essas crenças também, crença de merecimento, eu tenho um pouco dessas crenças, eu tenho essas crenças, infelizmente. Eu quero saber, assim, como que nós, os jovens, assim, como que nós mesmos, assim, podemos... nos vou dizer assim, tratar, assim, como que a gente consegue, assim como você fez, né, com seus traumas, né, com os problemas que você passou, como que a gente consegue? Ele quer uma dica sua aí, ó. Então, Lucas, o automerecimento hoje, ele é o grande vilão da nossa história. Por quê? Vai depender muito do que você passou, né? Então vai depender da tua história. E o porquê que você acha que você não merece? A pergunta que eu te faço é: por que você não se acha merecedor? Quem disse isso para você? Quem disse que você não merece ser melhor que o seu pai? Quem disse que você não merece ser melhor que ao seu amigo? Quem disse? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu vou te fazer é: quem disse para você que você não pode ser merecedor para você? É diferente. E quem disse para você que você não pode ser o grande líder da sua vida? Essas são as perguntas chaves que você tem que fazer para você. Ah, mas tá, Fabiana, como que eu vou fazer essa pergunta? Como que eu vou ter essa resposta? Toda a resposta já está dentro de nós. Todas as respostas que precisamos já estão lá dentro. A gente só tem que aprender a se ouvir. E como que eu faço isso, se ouvir? Me dar um tempo de gentileza. Parar de ficar achando que o outro pensa de mim, achando que eu estou desmerecendo o outro, e olhar para mim com um olhar de gentileza, de carinho. Então eu faço como? Me dou 15 minutos todos os dias e mentalizo. E procuro o que eu mereço, o que de fato eu quero ser, o que de fato eu quero seguir. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo errado, querer ser melhor que meu pai? Não, a resposta está lá dentro, vai mostrar que você tem que ser melhor que seu pai. O seu pai, ele só foi uma ferramenta para te trazer até aqui. E você tem que ser melhor que ele, para o seu filho ser melhor que você. É aí que as pessoas se perdem. Porque acha que não tem o direito de ser melhor. Não é passar por cima do seu pai, ou por cima da sua mãe, ou por cima das pessoas. Mas é saber que você tem o direito de ser melhor todos os dias para você. E não para os outros. Porque como eu quero ser melhor para o outro se eu não sei ser melhor para mim? Então quando você é melhor para você, você consegue entender que o seu pai foi o melhor dele para você, que a sua mãe foi a melhor dela para você. E aí você consegue entender a sua parte do merecimento. Caracas, aí Lucas que deu de bandeja agora, hein, Fabi? E eu vou só complementar o que a Fabi falou.
Isso não só para você, para o seu irmão Matheus, que está ali atrás das câmeras, para todo mundo que está aí ouvindo e assistindo esse podcast. Quer honrar o seu pai? Seja melhor do que ele. Pode ter certeza que quando um pai olha para um filho, ele olha para os filhos e ele vê o filho sendo melhor do que ele, conquistando mais coisas do que ele, crescendo, evoluindo, galgando mais degraus do que ele. Essa é a verdadeira honra para um pai. O pai se sente honrado quando o filho faz isso. Nunca um pai vai querer que você seja menos ou se você fique estacionado. Só se tiver alguma coisa de errado com esse pai. Do caso contrário, todo pai, que você quer honrar um pai, faça mais do que ele fez. Recado dado. E isso eu posso falar para você aqui, né? O que o seu pai disse é tão verdade que, tipo assim, eu acreditava que eu não podia ser melhor que meu pai, porque eu precisava do meu pai. Então eu nunca quis ir acima. Só que quando eu entendi que eu poderia ser melhor que ele e que eu pedi perdão a ele, sendo que eu achava que era ele que tinha que me perdoar, ali eu honrei a história do meu pai, ali eu honrei a história da minha família, eu entendi todo o motivo a qual eu estava vivenciando e entendi meu merecimento. E dali em diante, eu entendi que meu pai começou a ter mais orgulho, porque ele já tinha orgulho, só que ele não conseguia falar pelo merecimento dele, porque ele também não achava merecedor de ser meu pai, porque eu sempre fui além dele. Caramba. Aí eu achava que eu sempre estava errada. Então, quando ele entendeu, quando eu entendi, e quando, como seu pai falou, honre o seu pai sendo melhor que ele, eu entendi realmente esse recado. Eu só iria honrar a minha mãe e o meu pai sendo melhores do que eles foram para mim. E não porque eu queria ser melhor que eles para provar para eles, mas melhor que eles porque eles não tiveram condições de evoluir mais do que eu. E aí, essa é a questão. Existe quem quer ser melhor para provar, eu sou melhor. Aí é balela, né? Aí... Agora, você mostrar que você é melhor porque você conseguiu evoluir aonde ele não conseguiu chegar, ele vai se sentir orgulhoso de você. Porque ele vai olhar e vai falar, parabéns. Eu não consegui dar esse passo, mas você conseguiu. Parabéns. Com certeza é isso. Tá fazendo errado. Com certeza, é isso mesmo. É a cadeia evolutiva. O pai, né, pelo menos como eu falei, a maioria dos pais que tem um bom senso, né, tem um mínimo de coerência, ele espera isso do filho, né? É uma cadeia evolutiva. Assim como veio lá o meu pai, ele conseguiu evoluir um pouco melhor que o meu avô, né? E a gente busca evoluir um pouquinho mais que o nosso pai ali, e assim vai seguindo, né? É um ciclo, né? Um ciclo de evolução, que é o que o pai espera da pessoa. Porque a gente fala os ciclos, né? Só que aí tem os ciclos que você quer evoluir e tem os ciclos da crença limitante que te traz para trás. Então você tem que sempre querer evoluir. Aí tá o merecimento. Eu tive um problema numa época também, Fabi, que foi interessante assim, né? Eu falo isso até para que as pessoas peguem esse gancho como um exemplo, né? Aquela questão de você começar a evoluir até um certo ponto e você olhar para trás e ver e falar, putz, caramba, eu vou passar meu pai, eu vou ser ali... O que você falou, né? Merecimento mesmo. Achar que vai ser melhor que o pai e tal. Eu tive esse problema, eu tive essa trava. Eu tive muito que trabalhar isso. Porque eu tive esse problema. E era muito difícil. E, Reginaldo, a grande maioria são assim. Chegam até um limite e não conseguem ir para frente, não conseguem prosperar, não conseguem ir além. Porque dá a impressão que você vai desonrar o seu pai. Como diz aí o linguajar aí popular, né? Você é cheio de querer, você é cheio de querer ser melhor que o seu pai, você é cheio... É o medo do julgamento. O medo do julgamento. O medo, ele é o quê? É um sentimento? Não, é um estado. É um estado. Ele que te trava. Né? Então, quando você entende que você não precisa ter medo do julgamento, porque te julgar você pode fazer o bem, você pode fazer o mal, você vai ser julgado. Vai ser julgado. Porque esse é o mal do ser humano, né? Então eu falo assim, quem te julga não é porque você está fazendo errado. Quem te julga é porque exatamente queria fazer o que você está fazendo e não tem a capacidade de fazer. É porque você incomodou a pessoa também, né? Sim. Ela percebeu que você tem uma capacidade a mais. Além. E aí ela não entende que ela precisa evoluir para conseguir fazer. Então é muito mais fácil eu te julgar, me sabotar e puxar o seu tapete do que eu pegar e falar, não, pera aí,
Eu posso também ir além. Eu posso ser melhor que ele. Todo mundo pode. Sem julgar. Só querer. Só que aí eu não quero estudar, eu não quero fazer a minha parte, então é mais fácil te julgar e te puxar os tapetes. Então, quando a gente entende que o medo te trava, que o julgamento, as pessoas que não querem evoluir vão te julgar de qualquer maneira, você vai olhar assim e vai falar, julgue, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que eu posso chegar lá. Então, hoje, eu falo pra você que lá atrás eu tinha muito medo de falar não, por isso, Sim. por medo do que o outro ia falar, do que o outro ia julgar. Hoje eu falo não para as pessoas, sim para mim, e não tô preocupada se vão me julgar ou não. Eu vou seguir à frente. Se eu errar, eu sou ser humano para errar. Mas com o meu erro, eu vou aprender a melhorar. Isso é uma evolução. Sim. Ninguém é perfeito, ninguém é um robô. Nós não somos máquinas, estamos aqui para evoluir a cada dia. Então não se cobre, faça. Eu falo não tente, porque tentar você não está fazendo. Agora faça. Falou em tentar, você já está sabotando o seu cérebro. Você já está dando um recado para ele que... Bem isso. Então quando você faz, mesmo que você erre, você aprendeu com aquele erro e você vai fazer melhor da próxima vez. Então, o outro, se você acertar, não vai vir te dar parabéns. Então, não precisa você ficar com medo do que o outro vai falar. Só faça. Que aí você vai fazer, vai evoluir, vai fazer, vai evoluir. E o seu merecimento tá aí. É fazer evoluindo. E o merecimento. Eu posso, eu consigo. Eu mereço isso. Eu mereço estar. Eu mereço ter. Eu mereço ser. E aí você não tem mais esse problema. Então, deixa o medo de lado porque é um estado, não é um sentimento. É o medo que trava. E vai e faz. Sem medo. Sabe? Levanta a bunda e vai. É assim que a gente fala. E há também quem diga, alguns estudiosos, né? Que 70% do que você pensa que é só um pensamento. Ou seja, 70% daquilo que você pensa que pensam de você, acerca de você, exemplo, coisas ruins, é só um pensamento seu, nem é das pessoas, nem existe. É tudo das pessoas. Então, o que o outro pensa sobre você não é você. É simples assim. O que eu penso sobre você não é o que você é o que eu penso. Então por que eu vou me travar pela pessoa? E o que você pensa de mim não é o que eu sou. O que eu sou, eu sei. Você não sabe. Só você sabe. Né? Então a gente tem que entender isso. Eu sei quem eu sou. Eu não posso pegar e falar assim, eu sou igual o Reginaldo. Não, o Reginaldo é um, Lucas é um, Fabi é outra. Então nós podemos sim pensar juntos e fazer algo legal juntos. Porém, o seu pensamento é um, o seu é outro e o meu é outro. A gente não vai ter pensamento. Nunca vai ser 100%. Não vamos ser iguais. Por isso que aqui eu vou falar Deus, mas eu vou deixar claro. Por isso que Deus deixou bem claro. Somos únicos. Somos feitos à imagem e semelhança dele. E temos o poder para fazer o melhor das nossas vidas a todo tempo. Só basta você saber usar para o lado do bem, é claro. Porque muita gente usa para o lado errado. Verdade, show de bola, hein? Caramba! Pessoal, vocês estão vendo aí quantos insights aí de uma paulada só, hein? Fabi, você quer falar mais alguma coisa a respeito aí dos seus eventos que você está participando? Primeiramente, eu quero dizer da chuva, né? A gente está tendo uma chuvinha aí, é chuva abençoada. Eu falo que quando cai uma chuva é porque está abençoando, né? E ser grata, né? Uma coisa que nós temos que aprender antes de eu falar dos eventos é ser grato. Ser grato com a vida principalmente, ser grato por estar aqui, ser grato por ter acordado. Então, eu pergunto para você hoje, você já agradeceu o seu dia hoje? Você já agradeceu o ar que você está respirando? Essa chuva abençoada que está caindo? Se a gente ainda não agradeceu, que a gente saiba agradecer. Porque somos filhos, né? Sim. Somos o universo. E a gratidão, ela gera o quê?
o amor, ela gera o reconhecimento, ela gera o merecimento e a liderança. Então, seja grato o tempo inteiro, mesmo no mínimo detalhe. Há uma borboleta que passar na sua frente, seja grato porque foi a beleza que passou na sua frente. Então, vamos aprender a ser grato. Vamos aprender que o perdão é uma forma de você também dar amor, ter o amor. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem o que é o perdão. O perdão é você se dar sim para a tua vida, é você quebrar correntes, é você libertar das dores emocionais que você tem, é você se liberar para a vida. Então, quando você dar o perdão, aprende a soltar, porque muita gente fala assim, Reginaldo, eu não vou perdoar, ele que tem que me pedir perdão. Gente, vocês estão se prendendo a correntes para o resto da vida. Libere o perdão para as pessoas. Libere o mal que foi feito para você. Aquela pessoa não tinha consciência do que ela fez, do que ela estava fazendo naquele momento, porque ela não está com o grau de consciência que você tem hoje. Então, entenda que o perdão é uma chave para a tua libertação. E o amor? O amor, ele é o remédio da alma. Ele é o remédio que cura. Ele é o remédio que veio para trazer todo mundo junto. Então, quando a gente fala em espiritualidade, quando a gente fala do universo, a gente está falando do amor. Para quem conhece, sabe que a maior palavras que são ditas na Bíblia são a palavra amor. Porque o amor cura, o amor liberta, o amor é a chave da tua vitória. Então, ame o próximo como a ti mesmo. Como você vai falar que você se ama se você não sabe nem amar o próximo? Então, como você vai falar que você ama fulano, ama sua mãe, ama o seu pai, se você não se ama? Então, aprenda o valor do amor. Aprenda que o amor é a sua chave para o seu sucesso. E aí sim, seguir a tua vida. Caramba, uau! Pessoal, não esquece de curtir, compartilhar. Vocês estão vendo? Muitos insights, muitas mensagens aí maravilhosas. Fabi, deixa pra gente sua rede social, fala sobre os seus eventos. É um prazer ter você aqui. Já fica aberto o convite para você voltar outras vezes. Estarei. Foi show de bola. Creio em muitos ensinamentos foi deixado hoje aqui na mesa. Então, mais uma vez, gratidão. Quântico Podcast, gratidão a você. O próximo, já tô aqui até falando o tema, já deixando claro, relacionamento. O próximo a gente fala sobre relacionamento abusivo. Show de bola, tá? Esse vai ser um tema que vai ser bem trabalhado. Já pode comentar sobre o seu livro, não sei se você comentou do livro no comecinho do podcast. Vai sair, já saiu um e-book agora, vou estar lançando o e-book. Bacana. O e-book ele já vai falar sobre o espelho. Então, na próxima semana esse e-book já vai estar aí à disposição. O livro, ele ainda está em edição, então eu não tenho a data, mas o livro, logo mais eu vou estar colocando lá no Instagram para vocês verem. Então, é @FabiTrombino, para quem quiser me seguir. As mentorias eu faço, só chamar lá, a equipe vai falar com vocês, a gente vai falar todas as mentorias que temos. Começamos a fazer os nossos novos projetos para as imersões, são 3 dias de imersões, o que você vai estar curando lá? Sua criança interior, trazendo para você poder pessoal e liderança, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Você só vai saber ser líder de verdade quando você aprender a liderar a sua vida primeiro. Então a gente vai, na imersão, vai estar falando, seja o seu alto poder com liderança. Tá bom? Vai estar tudo lá no Insta, @FabiTrombino. Próximo você já fala também, divulga o livro aí também. Foi um prazer ter você aqui, Fabi, conosco. Foi meu, gente. Quântico Podcast agradece. Prazer foi meu. Valeu, galera. Muito obrigado. Curte, compartilha. Grande abraço. Quântico Podcast.